Vejam, com 1 bilhão seria possível abrir 400 mil vagas no curso noturno, que todos sabemos que são vagas altamente democratizantes. Se tivéssemos 3 bi, sem sombra de dúvida, poderíamos ter 1 milhão de novas vagas nas instituições federais de ensino superior. No entanto, a proposta do governo era de dar a concessão desses 3 bilhões, que na prática é dinheiro público, né? Não importa se esse dinheiro foi tirado do cofre público e colocado na mão do empresário, ou se o empresário ia pagar para o Estado e deixou de pagar, é a mesma coisa. Qual é a contrapartida a esses 3 bilhões que eles estão cedendo no setor privado? A contrapartida seria a seguinte: 25% das vagas. Hoje de manhã eu estava comentando aqui sobre o ProUni e dizia que... Isso eu estou falando do champanhe porque um reitor de uma privada disse que houve isso, né? Não sei se é verdade, mas eles falaram que eles comemoraram mesmo o ProUni. Que todos estão endividados na Receita, está todo mundo enrolado na Receita. O próprio MEC diz, as privadas não gostam de pagar impostos. Não gostam, têm alergia, não se sentem bem. Sei lá, dá um desconforto na hora de pagar, eles não gostam de pagar. Seguramente os reitores comemoraram com o champanhe. No entanto, eu brincava de manhã que certamente os reitores empolgados com o champanhe, depois de terem tomado muitas garrafas, devem ter soltado a seguinte brincadeira: e se a gente apertasse o Lula, será que ele baixava esses 25% de vagas? Porque não é pouca vaga, né? E resolveram testar o governo. E escreveram uma matéria na Veja, uma matéria no Estadão, dizendo que com 25% as universidades privadas, as instituições privadas, iriam entrar num período catastrófico. Porque é muita vaga, isso não ia dar certo, enfim. 25% era muito, isso era injusto, uma intervenção do Estado, na livre iniciativa, enfim. O governo fez a medida provisória. E, pasmem, baixou de 25% das vagas totais para 10% das matrículas iniciais. De 25% caiu para 10%. Nova rodada de champanhe, como eu brincava de manhã, mais comemorações. E um gaiato deve ter perguntado, um dos reitores, empresários, deve ter perguntado: vamos apertar outra vez o governo? Não, que isso, já deu 10%. Gente. Não, vamos apertar o governo. Mais um artigo na Veja, mais um artigo no Estadão. Resumindo a história, o que era para ser 10% baixou para 4,25% de bolsas integrais, ao custo de 3 bilhões de reais ano. É óbvio que este programa, para criar 80 mil vagas, com 3 bilhões, em vez de criar 1 milhão de vagas nas públicas, é um poderoso PROER, um programa de recuperação dos bancos, mas é um programa de recuperação das faculdades privadas, que, de fato, encontra um limite na pobreza da classe média brasileira. Não tem mais como expandir a instituição privada sem dinheiro público. Vejam que este programa tem 2 características que tornam ele mais perverso, ao contrário da beleza da propaganda, que é bonita mesmo, né? O Duda Mendonça pode ser ladino, mas ele é competente. Primeiro, este programa, Universidade para Todos, no artigo 1º, diz o seguinte: o empresário da educação pode oferecer vagas, não de graduação, mas vagas do que eles chamam de curso sequencial, que é algo, eu insisto nisso, indefinível. Um curso sequencial é uma coisa que você não consegue explicar, porque é um curso que normalmente são 6, 7 disciplinas que você faz, sem nenhuma articulação entre si, e que, pasmem, no ProUni dá direito a um diploma, não a certificado, como está na LDB.
A LDB diz que um curso sequencial dá direito a um certificado, como vocês vão pegar aqui hoje. No ProUni, eles admitem que esse curso sequencial dá um diploma de enfermeiro, de pedagogo, de arquiteto, seja o que for. Afinal de contas, o ProUni é para pobre, e pobre pode ter educação de pobre. A segunda característica desse programa permite a mudança no status da instituição. O que é a mudança no status da instituição? Imaginem uma filantrópica. É aquela instituição que diz que é filantrópica, mas são Gama Filho, Estácio de Sá, a Universidade com C lá no Rio de Janeiro, enfim, instituições semelhantes a essas. Aqui no Paraná deve ter bandos dessas instituições. Estas instituições filantrópicas têm uma isenção de impostos que chega quase a 25% da arrecadação delas. Quando o dono da faculdade compra jatinhos, fazendas, prédios luxuosos, todo esse patrimônio não pertence a ele, empresário, pertence à filantrópica. Digamos, pertence a Estácio de Sá. Se o empresário morre ou quer mudar de ramo, ele não deixa aquilo como herança. Pertence à fundação da Estácio de Sá. O que o ProUni fez? Permite que todo esse patrimônio que foi construído em grande parte com dinheiro público das isenções, agora possa ser transferido como se fosse patrimônio do titular da pessoa física. Então, os jatinhos, fazendas, prédios, etc., agora pertencem ao dono da Estácio de Sá, não à instituição Estácio de Sá. Não sei se está claro isso. Com isso, as grandes filantrópicas estão migrando para a empresarial, é claro. A Estácio de Sá foi a primeira e a maior universidade brasileira hoje. Este programa, a meu ver, é o mais simbólico. Ele é a síntese da chamada reforma. Porque ele mostrou claramente para onde o governo estava caminhando. Aceita passar isenções de 3 bilhões em troca de míseras 80 mil vagas de péssima qualidade e reduz 20% do orçamento das federais, que é a queda do orçamento das federais em relação ao ano de 2002, do trágico governo Cardoso. Eu não estou comparando, Cardoso era bom e Lula é ruim. Estou mostrando, Cardoso era muito ruim e Lula segue muito ruim, mas com mais cortes do que Cardoso. Este programa, eu insisto, é o programa social do governo melhor avaliado. Não vai atender a 80 mil jovens. Os estudantes das privadas que estão no ProUni vão receber assistência estudantil, uma bolsa de R$300. Eu pergunto, quantos estudantes das públicas recebem complementação de bolsa de R$300 para se manter? R$150 e para poucos. E para poucos. E os estudantes do ProUni vão entrar com essa bolsa de R$300. Então vejam que nós temos um eixo de política extremamente esclarecedor. Articulado com o ProUni, nós temos a segunda grande medida de política do governo, que é o Sistema Nacional de Avaliação. Observem que tanto o Sistema Nacional de Avaliação como o ProUni foram criados por medida provisória, na mesma época. Por quê? Porque eles são complementares. Qual é a ideia de acoplar o ProUni com os Sinais? A missão institucional dos Sinais é qualificar quais são as instituições de ensino superior que atendem ao chamado interesse social.